Olá, a vocês inscritos e não inscritos aqui do canal Notícias Impactando Vidas. Trago para vocês hoje um vídeo do arqueólogo Rodrigo Silva. Houve-se um grande questionamento em um vídeo que eu tinha postado há algum tempo atrás, em que ele falava que o Monte Sinai ficava localizado no Egito e não na Arábia Saudita. Alguns inscritos começaram a indagar, a perguntar, a chamar ele de mentiroso, em que ele falava que ficava no Egito, o Monte Sinai, e não na Arábia Saudita. Então eu resolvi postar outro vídeo e ele se dispôs a gravar um vídeo em que ele dá algumas explicações, trazendo algumas evidências em que o Monte Sinai sim fica no Egito e não na Arábia Saudita. Antes que eu solte o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, deixe o seu joinha, faça seu comentário. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse vídeo. Se esse vídeo ficou claro para vocês, em que o Monte Sinai sim fica no Egito e não na Arábia Saudita, ou não. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da explicação dele. Deixa aí no seu comentário e vamos ao vídeo. Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta para o nosso bate-papo semanal e hoje eu estou gravando um vídeo todo especial para vocês aqui do deserto do Sinai. Eu estou no Egito e resolvi gravar esse vídeo daqui para refletir um pouquinho sobre um momento especial da trajetória do povo de Israel com Deus, de acordo com o livro do Êxodo. E você sabe, o Sinai é um lugar importante na Bíblia Sagrada, foi ali que Deus fez o pacto com o seu povo, foi ali que Moisés recebeu os 10 mandamentos, e dos lugares prováveis que nós temos para o Sinai, aquele que goza de maior possibilidade é justamente este onde eu estou. Esta cordilheira montanhosa que está aqui atrás, e que você pode ver em todo o cenário aqui, faz parte da cordilheira montanhosa do Sinai. Quando a Bíblia fala o Monte Sinai, refere-se não apenas a uma montanha isolada, mas a uma cadeia de montanhas no deserto do Sinai que fica aqui no Egito. Aliás, não só o deserto tem o nome de Sinai, como a cadeia de montanhas, e toda a península que estamos aqui. Por isso que eu vim com vocês até esse lugar aqui, para de maneira virtual poder tornar você meu companheiro de viagem aqui pelo Egito. Mas antes de entrar no assunto de hoje, que eu quero gravar desse local aqui, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever. Venha fazer parte da família do Rodrigo Silva Arqueologia, não apenas aqui no YouTube, mas também no Instagram, em todas as redes sociais que nós temos. E também tem um convite especial. Se você ainda não é meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, se inscreva hoje mesmo. Eu vou deixar o link aqui no descritor do vídeo para que você possa fazer a sua inscrição e toda semana receber uma aula inédita sobre a Bíblia. Estamos comentando a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse. E você pode falar, mas se você já está comentando a Bíblia, se eu entrar agora eu vou pegar o curso no meio do caminho. Nada disso, porque as aulas estão ali na plataforma. Você pode assisti-las novamente quantas vezes quiser, onde quiser, com quem quiser, ou seja, você não terá dificuldade de acompanhar o curso. Tem muito material, tem muita coisa aguardando por você, tá bem? Então, são mais de 22 mil alunos, mas o seu lugar está guardadinho lá. E fazendo esse curso da Bíblia, você ainda ajuda a construir o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. O que você está esperando? Depois desse vídeo, faça a sua inscrição. Bom, já que eu estou aqui na região do Sinai, palco de tantos episódios importantes da Bíblia Sagrada, eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre aquele momento em que Deus fez um acordo com o povo de Israel. E eu vou revelar algo nesse vídeo de hoje que talvez será novidade para muita gente, mesmo para aqueles que já estudam a Bíblia há um bom tempo. Você sabia que o plano de Deus original para o povo de Israel é que todos eles estivessem diretamente na presença de Deus, sem necessariamente ter uma constituição de sacerdotes? Calma, vamos devagar que eu vou explicar isso aqui para você. Quando nós vamos no livro do Êxodo, no capítulo 19, nós temos, se o vento deixar eu abrir aqui a Bíblia para vocês, Êxodo capítulo 19, nós temos o episódio, a descrição de quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Depois você pode acompanhar na sua Bíblia. Assim diz na palavra de Deus, Êxodo 19, versículo 1. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito,
no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Como eu falei, alguns ficam insistindo que o Sinai estaria na Arábia Saudita, em outro lugar, mas de todas as possibilidades, esse aqui é o que goza de maior evidência. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui hoje, vou apenas trabalhar com essa localização do Sinai aqui, na região onde eu estou. Moisés veio com o povo para esses lugares aqui, para esses cantos aqui. Em algum canto, pode ser atrás das montanhas, onde tem um platô maior, onde podia caber a multidão, pode ter sido do lado de cá. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Quem sabe foi aqui, do outro lado. Nós não podemos marcar um X, onde exatamente o povo de Israel esteve, mas foi em algum canto ao redor dessas montanhas, dessa cadeia montanhosa que você está vendo aqui. E Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Algumas coisas importantes para você entender. Em primeiro lugar, na Bíblia, a geografia tem um significado teológico muito profundo, especialmente quando estamos falando de 3 pontos que eu tenho aqui: um vale, um deserto e montanhas. Veja, na época eles não tinham foguete, nem balão, nem avião, nem helicóptero. Então, o mais alto que alguém, que um ser humano, conseguia ir em relação à Terra era o cume de uma montanha. Quando ele estava lá no topo, ele conseguia ver a Terra lá embaixo. Então, como a montanha era o lugar mais alto que alguém poderia estar, automaticamente a montanha se tornou símbolo da presença de Deus. Há muitos textos na Bíblia que aludem a isso. Eu vou dar alguns exemplos para você. Quando o salmista diz: ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Veja, ele estava buscando socorro, que o salmista continua dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele olha buscando o socorro do Senhor para onde? Para os montes. Daniel capítulo 2, quando fala da imagem que Nabucodonosor viu em seu sonho, no final do sonho da estátua de Nabucodonosor, uma pedra cai e bate nos pés da estátua e esmiuça a estátua. Todo mundo que estuda o livro de Daniel sabe que essa pedra que bate nos pés da estátua é o reino vindouro de Deus, o reino futuro de Deus. Mas um detalhe que muita gente passa por alto é que a profecia de Daniel capítulo 2 diz que aquela pedra foi cortada sem auxílio de mãos de uma montanha. Olha que interessante, uma montanha. Você conhece também a pergunta retórica que está na Bíblia: quem habitará no santo monte do Senhor? Lembra que o diabo também queria subir aos mais altos montes e assentar-se no monte da congregação? Olha, o monte sempre é o lugar da presença de Deus. Tem um dos títulos divinos que muitas pessoas até usam, porque está na Bíblia, que é o título El Shaddai em hebraico. E comumente as pessoas traduzem El Shaddai por Deus Todo-Poderoso. Mas a rigor é provável que El Shaddai venha da palavra sumeriana Shadu, que significa montanha, de modo que El Shaddai seria o Senhor da montanha, quer dizer, o Senhor do topo da montanha. É por isso que em vários episódios da manifestação divina, a gente chama isso em teologia de epifania ou teofania, Deus aparece no alto de uma montanha. Quer ver? Por exemplo, os 10 mandamentos, estamos no Sinai, foram dados por Deus no alto de uma montanha. Quando Cristo quis revelar a sua divindade para alguns dos discípulos, ele subiu até o alto de uma montanha, a Bíblia não fala qual é, muitos pensam que poderia ser o Monte Tabor, mas nós não temos certeza do lugar, e ali, transfigurado, Jesus apareceu com Moisés e Elias, onde? No alto de uma montanha. A última batalha do bem contra o mal é descrita no Apocalipse como a batalha do Armagedon, e a palavra Armagedon significa a montanha de Meguido. Um último exemplo, Elias, quando lutou contra os profetas de Baal, ele os enfrentou onde? No alto do Monte Carmelo. Então você vê que monte é sempre símbolo da presença de Deus, da manifestação de Deus. E o contrário da presença de Deus é justamente o que está na base da montanha. E aí nós temos os outros dois, as outras duas geografias que eu mencionei para vocês, o vale e o deserto. O vale e o deserto sempre são os lugares da provação, o lugar do juízo,
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Olha o contraste. Ergo os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale é sempre o lugar da provação. E o deserto, igualmente, não é por menos que Moisés, antes de tirar o povo do Egito, passou 40 anos no deserto. Jesus também, se preparando para a sua missão, passou 40 dias no deserto. Elias também passou algum tempo no deserto. O apóstolo Paulo, quando foi começar o seu ministério, passou um tempo no deserto da Arábia. E um detalhe, quando Paulo fala o deserto da Arábia, não é necessariamente a Arábia Saudita de hoje. É um território maior que pegaria uma parte da Península do Sinai, onde eu estou, uma parte da própria atual Arábia Saudita e uma parte da própria Jordânia. O território árabe, na época de Paulo, tinha a Arábia deserta, a Arábia Félix e a Arábia Central. Então todos esses territórios eram da Arábia. Por isso que Paulo, quando fala, Deus tem dois montes, e ele fala o Monte Sinai, na Arábia. Muita gente fala, então o Sinai fica lá na Arábia Saudita. Não existia Arábia Saudita naquele tempo. A Arábia Saudita foi um país criado no século XX, tá bom? O que havia era uma região chamada Arábia, que pegava parte da atual Península do Sinai, parte da atual Arábia Saudita e parte da atual Jordânia. Foi só uma digressão. Mas você vê que todos esses, Jesus, Paulo, Moisés, passam pelo deserto. O vale também, lugar de provação, de preparação. Então você tem o povo no deserto se preparando para ver Deus. Aí Deus fala para Moisés repetir isso para o povo. Vocês viram, estou lendo agora Êxodo, capítulo 19, verso 4, vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, esse verso para mim é chave. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que significa um reino de sacerdotes? Bom, pelo que eu leio aqui na Bíblia Sagrada, era plano de Deus que todo o povo de Israel fosse sacerdote, e não apenas a tribo de Levi. Imagina o privilégio. Todos poderiam ser sacerdotes do Senhor. Fossem da tribo de Manassés, de Judá, de Benjamim, não importa, todos seriam sacerdotes. Mas é curioso que quando continuamos lendo o livro do Êxodo, vai mostrando que Deus fala com o povo. Olha o que está aqui no verso 10. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem suas roupas e estejam prontos, porque no terceiro dia, à vista de todo o povo, eu descerei sobre o Monte Sinai. Agora, só que entre o verso 11 e 12 diz assim, marque ao redor do monte um limite para o povo, dizendo, tomem cuidado para não subir no monte nem tocar na sua extremidade, porque qualquer um que fizesse seria morto, porque a presença de Deus fumegou, literalmente, no alto de alguma montanha dessas que estão em redor de mim aqui. Qualquer uma dessas, talvez, de repente toda a área ficou cheia do poder de Deus. Então ninguém deveria tocar para não ser fulminado. Mas você sabe que nós devemos estudar a Bíblia comparando texto com texto, passagem com passagem, porque assim uma passagem pode lançar luz sobre outra. Talvez o livro do Êxodo pulou um pedaço aqui que está no livro de Deuteronômio. Olha o que diz o livro do Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 5. Quando, depois que aquela geração já havia morrido no deserto, Moisés já estava com uma nova geração preparando-os para entrar na terra prometida, ele repete não somente as leis que Deus havia dado, a sua aliança, mas também alguns episódios da história. E olha o que o capítulo 5 de Deuteronômio nos diz. Moisés falou a todo Israel e lhes disse, escute, Israel, os estatutos e os juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Bom, Horebe e Sinai é a mesma montanha, tá bom? É igual o Monte Pisga e o Monte Nebo. São dois nomes para a mesma montanha. Horebe e Sinai é a mesma montanha. Não foi com vossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje estamos vivos.
Face a face, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Aí vem o verso 5, preste atenção. Naquela ocasião, eu me coloquei, é Moisés falando, entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. Vocês ficaram com medo do fogo e não subiram. Veja, o propósito de Deus talvez é que todo o povo se consagrasse e todo o povo subisse ao monte. Mas eles estavam com medo, muito medo. Então Deus, de certa forma, respeitando o medo deles, falou, tá bom, Moisés, põe um limite para que ninguém seja fulminado. Aí você pode dizer, mas vem cá, Rodrigo, mas se eles iam ser fulminados, então o medo deles procedia. Não necessariamente. Eles seriam fulminados se não confiassem na consagração que eles estavam tendo para aparecer diante de Deus. Esse era o ponto. Eles se consagraram, mas eles não confiaram naquela consagração. Então, se eles não estavam totalmente consagrados, de corpo e alma, de mente e coração, aí sim eles seriam fulminados, porque eles estavam com medo. E o medo separa as pessoas. O medo separa o ser humano do seu Criador. Por isso que Deus falou, então fiquem separados. Fiquem separados. E Deus continua dizendo, olha bem, eu vou ler o capítulo 20, versículo 18. Agora eu estou lendo o Êxodo, tá bom? Êxodo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões, mas lembrem, eles não subiram ao monte porque ficaram com medo. Ficaram atrás dos limites que Deus deu. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Quer dizer, eles foram mais longe ainda. Eles foram mais para longe ainda. E disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava longe em pé. Porém, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Eu quero fazer uma separação aqui entre duas palavras da língua portuguesa. Moisés diz que parece uma contradição. Não tenham medo. Deus veio para provar para que o seu temor esteja diante de vocês. Se Deus veio para que o temor deles estivesse no meio do povo, o que ele diz ao povo para não ter medo? Bom, aqui eu tenho que fazer uma distinção entre temor e ter medo, tá certo? O temor é a reverência. O temor é o reconhecimento da grandeza de Deus. Eu tenho que ter temor do Senhor, mas eu não tenho que ter medo de Deus. O medo é a fobia, é a doença, é a falta de confiança. Quando você confia em alguém, você não tem medo. Mas quando você perde a confiança, você começa a ter medo. Por que às vezes, quando você está andando no escuro e vem alguém lá andando em sua direção, você atravessa a rua, você fica com medo, você esconde o celular? Porque você não conhece. Se você não conhece, não confia. Se você não confia, você tem medo. Por isso que Deus, mais uma vez, com muita paciência, em Êxodo capítulo 25, falou, Moisés, eles continuam com medo de mim, não é? Senhor, eles estão com medo do Senhor, estão todos no acampamento lá, eles pedem para eu falar e eles ficam longe. Deus, respirando com muita paciência, falou, Moisés, vamos fazer o seguinte, faz uma barraca para mim no meio do acampamento, um tabernáculo. Por que, Senhor? Eu vou descer da montanha e vou morar no meio deles. Eu imagino, isso não está na Bíblia, é uma imaginação minha, Moisés deve ter falado assim, Senhor, mas se eles já estão apavorados com o Senhor no alto da montanha, se o Senhor descer, vai sair todo mundo correndo. Confia em mim, Moisés. Aí diz o Êxodo capítulo 25, faça um santuário, eu vou ler para vocês aqui a passagem, Êxodo capítulo 25, versículo 9, versículo 8, e me farão um santuário, um Mishkan, para que eu possa habitar no meio deles. Faz uma barraca. O Senhor vai morar no meio de uma barraca, Senhor? O Senhor é o Deus glorioso de toda a glória, o Senhor é o Deus de todo o universo. Sim, mas eu vou morar no meio deles. Eu vou me despir das minhas vestes de luz e vou ficar dentro do santuário. E já que eles não aceitaram o meu convite para serem uma nação de sacerdotes, separa a tribo de Levi, os descendentes de Arão, seu irmão,
para que eles sirvam de sacerdote para interceder entre mim e o povo. Uma pena, porque o único mediador entre nós e Deus deveria ser Jesus. Mas como eles não aceitaram o convite para serem uma nação de sacerdotes, Deus teve que descer do monte, preparar um santuário, ensinar o evangelho agora através do rito do santuário e designar apenas uma única tribo para ter o privilégio de entrar dentro do pátio do santuário, dentro do lugar santo, e um dentre eles, o sumo sacerdote, para entrar uma vez por ano no lugar santíssimo e ali contemplar a glória de Deus. Sendo que todos deveriam contemplar a glória de Deus. Você viu como o medo traz realmente uma insegurança perigosa? Não é à toa que a primeira carta de João, que eu quero ler para vocês, primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 18, tem uma passagem que me chama muito a atenção. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Eles ficaram com medo de Deus, um Deus que estava disposto a salvá-los. Eu fico imaginando, trabalhando com a hipótese que foi em algum canto dessas montanhas que esse episódio teve lugar, eu fico imaginando essas montanhas fumegando com a presença de Deus. Que privilégio aterrorizante para quem não está consagrado. Eles correram de Deus. O mesmo medo que Adão e Eva tiveram quando em pecado também fugiram da presença do Senhor, porque estavam nus e com medo. Você teme ao Senhor ou você tem medo de Deus? O temor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus, a reverência a Deus, é a chave da santidade. Mas o medo de Deus é o sintoma de quem está em falta perante a lei de Deus. Mas se você está com medo de Deus também, e fala, Rodrigo, então eu estou perdido, eu vou até desistir da salvação, porque eu tenho muito medo de Deus, eu tenho medo da salvação, eu tenho medo do juízo final, eu tenho medo de não ser salvo. Deixe-me tranquilizar você dando um outro exemplo bíblico, de uma pessoa com medo e que era sincera a Deus. Eu estou falando do profeta Elias. Elias era um homem que passou pelos mesmos problemas que nós passamos. Elias teve medo, ele teve depressão, ele teve vontade de morrer. Num dia ele enfrentou os profetas de Baal em cima do monte Carmelo, e no outro dia, apavorado pela ameaça de uma única mulher, ele fugiu e veio parar aqui no Horebe, no mesmo lugar onde eu estou. E Elias chegou aqui com medo. E Deus falou, Elias, por que você fugiu? E ele falou, Senhor, só sobrei eu. Ele falou assim, não, Elias, eu ainda reservei 7.000 para mim que não dobraram o joelho a Baal. Elias mesmo assim estava com medo. E Elias teve uma visão que ele pensou, eu vou lá que Deus vai aparecer, vai me fulminar e eu vou morrer. E na visão de Elias, diz que num determinado momento em que ele estava aqui, passou um vento tempestuoso, mas Deus não estava no vento tempestuoso. Depois passou um terremoto e Deus não estava no terremoto. Um redemoinho e Deus não estava no redemoinho. Aí passou um ciclo suave e calmo. Ali estava o Senhor. Aquele mesmo Senhor que quando Moisés disse, Senhor, deixa eu ver o teu rosto, e Deus falou assim, se você vir você vai morrer, mas entra numa fenda da rocha aqui, Moisés, que eu vou fazer passar por você toda a minha bondade. É esse Deus, do ciclo suave e calmo, que quer hoje falar ao meu e ao seu coração, não temas, crê somente. Aí quando eu olho para o passado e vejo que mesmo Elias sendo um homem com as mesmas falhas que eu tenho, depressão, medo, angústia, pôde ser salvo e até arrebatado em vida para o céu. E Moisés, apesar de também os seus erros, ele feriu a rocha 2 vezes, não pôde nem entrar na terra prometida. Ainda assim, Deus usou esses homens que tinham medo, então eles podem usar a mim também. E hoje, milênios depois desses homens da Bíblia, eu venho no lugar onde eles estiveram para convidar você a, junto comigo,
nos unirmos em oração e pedirmos a Deus: tira, Senhor, de nós o medo. Queremos ter o temor reverente do Senhor, mas não medo de Deus. Que Deus possa curar você agora dos medos dessa vida. Porque, como disse a Bíblia, o medo produz tormento. E todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Deus ama você. Não se esqueça disso. Você não precisa ter medo dele. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.